Bem-vindo ao canal ID de Jesus. Meu nome é Jorge Jaime Reis, eu sou practitioner em Programação Neurolinguística e também sou pós-graduado em Comunicação. Eu sou o Sargento Pedro Alberto, teólogo. No vídeo de hoje nós falaremos sobre o quinto mandamento. Quinto mandamento, este que está no capítulo 20 do livro de Êxodo, versículo 12. Você assistir esse vídeo até o final, porque isso vai te fortalecer, vai te capacitar, vai dar autoridade para você repassar tudo que você aprender de bom aqui. E eu vou te falar mais uma coisa, Ida em Jesus é um programa que nós fazemos para fazer você crescer. Estamos falando dos mandamentos. E antes de nós ir ao assunto, eu peço para você, se inscreva, clique no sininho, isso vai nos facilitar mandar mais vídeos para você. E com vocês, Sargento Alberto. Como eu havia mencionado, o quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias que teu Deus te dá na terra. Quando nós falamos deste mandamento, nós temos que compreender que nós devemos devoção aos nossos pais, porque eles nos geraram, eles foram responsáveis por nos manterem nos primeiros dias de vida, nos ensinarem as primeiras lições, nos acompanharem e depois nós trazemos para a vida, para fora do nosso lar, aquelas coisas que nos foram ensinadas. Então aqueles que nos geraram ou que são tidos por nós como os pais são verdadeiramente dignos de serem honrados e devem ser honrados em cumprimento a este quinto mandamento. E esse quinto mandamento é um mandamento com promessa. Eu gosto muito dele, pois para que eu falo isso? A minha irmã ou o pai e a mãe até o final da vida deles. E a vida dela hoje realmente está prolongada, porque ela está financeiramente muito bem, viajando o mundo inteiro, e parabéns para ela. E olha, eu te digo mais uma coisa, né? Eu aprendi por aí, eu, como comunicador, que o pai e mãe, independente de quem seja, você tem que honrar. Eu vou fazer uma pergunta para o teólogo e ele vai me responder. E se meu pai for bandido, tem que honrar? E se a minha mãe for uma prostituta, tem que honrar? Por gentileza, esclareça isso para nós, sargento. Bom, a promessa é que se prolongará os nossos dias na terra por honrarmos pai e mãe. Mas não diz que tipo de pai e mãe nós devemos honrar. Diz honrar pai e mãe. Todo aquele que é pai, todo aquele que é mãe, que são os nossos genitores, esses devem ser honrados, independente de qualquer coisa que eles façam. Até porque Jesus nos ensina, amará o teu próximo como a ti mesmo. Eles estão bem próximos, são eles que cuidam de nós. E se nós levarmos em consideração também, quando Jesus nos diz que temos que amar também os nossos inimigos, ainda que nossos pais fossem nossos inimigos, ainda assim eles seriam dignos de receber a nossa honra, o nosso reconhecimento pela posição que eles se encontram. O livro de Deuteronômio, ele esclarece um pouquinho mais, mas não com muita diferença. No capítulo 5, versículo 16, ele diz: honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Qual a diferença? Ele diz como o Senhor Deus te ordenou. É uma ordem de Deus e nós temos que cumprir todas as ordens de Deus. E se nós formos olhar para o nosso pai ser bom ou nossa mãe ser boa, nós temos que olhar para nós também. Nós temos sido um bom filho? Nós somos dignos dos pais que temos? Seríamos nós piores e condenando eles por conta dos defeitos e olhar para os nossos próprios defeitos? Então, nós temos que deixar de lado essas questões e nos atentarmos à palavra de Deus que diz: honra teu pai e tua mãe. Então, eu tenho uma coisa para falar também. Eu fui criado sem pai e sem mãe. Meu pai foi assassinado, eu era muito novo naquela época. A minha mãe casou de novo, a minha avó não deixou ir. Então, eu critiquei a minha mãe. Eu era criança, né? Puxa, minha mãe não me quer, né? Eu estou sofrendo, eu me senti assim, desprezado. Aí depois que eu casei e tive filho, eu percebi que a minha mãe sofreu muito mais do que eu. Eu tive certeza absoluta que ela honrou a mãe dela não me levando, porque não conhecia meu padrasto, né? E ela sofreu muito, só quando eu tive um filho que eu pude perceber isso aí. Então, sargento, eu tenho certeza que o senhor está muito certo e que esse prolongamento de vida não é viver eternamente, não é isso. É viver uma vida melhor
diferenciada de todos. Por favor, sargento, complete isso que eu acho muito importante. Nas próprias escrituras sagradas, nós temos ali ensinamentos mais claros que são melhores para nós relacionarmos a nossa realidade e vermos qual é a conduta de um filho com relação aos seus pais. No livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 1, está escrito: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. No mesmo livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 20, e diz: a quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Ou seja, aquele que amaldiçoa seu pai e sua mãe, aquele que não tem o amor, o carinho, que não se correlaciona com seus pais devidamente, ele está chamando para si uma vida de trevas, ou seja, ele se coloca fora das bênçãos de Deus. O livro de Provérbios, ainda no capítulo 23, no versículo 22, diz: ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. E aí eu chamo a atenção para uma realidade que nós temos hoje. Muitas vezes nós temos um carinho muito grande pelos nossos pais, mas nós deixamos em algumas situações, por conta das dificuldades, da necessidade de trabalho, os pais idosos, ou as mães já com uma idade avançada, em clínicas de recuperação, ou clínica para que ali eles vivam, ou então em asilos. Dentro deste contexto da palavra, nós temos que considerar que até podemos fazê-lo, desde que nós continuemos a honrá-los, ou seja, não abandoná-los. Honrar pai e mãe significa estar sempre com eles, em amor, em relacionamento, como nós falamos da palavra de Deus, que Deus quer o relacionamento com o homem, é esse mesmo relacionamento, estando próximo, acompanhando, tendo cuidado por suas lutas, suas dores, suas aflições e dedicando parte de nossa vida, porque eles dedicaram parte da vida deles para que nós tivéssemos hoje a vida que nós temos. Esse livro aqui, ó, não é um livro de religião. Isso aqui é um livro de ciência. O sargento me falou um negócio agora que arrebentou meu peito. Se você não honrar teu pai e tua mãe, as luzes se apagarão nas maiores trevas da sua vida. Eu tenho contato com muitas pessoas que colocam os pais no asilo e deixam lá, não visitam, não fazem nada. É óbvio que um asilo até é bom para o convívio, mas você tem que honrar esse pai e sua mãe. Olha que a Bíblia fala, eu não li, eu já li, mas tinha esquecido. As luzes se apagarão nas trevas. Presta atenção, imagina você. Olha, eu não quero falar mais disso, não, porque eu me emocionei muito. Sargento, maravilhoso. Por favor, qual a outra informação maravilhosa que o senhor tem para nós aí? Honrar pai e mãe é um mandamento com promessas que está tocando o meu coração e o meu entendimento. Uma outra coisa que nós temos que considerar é que nós estamos buscando a vida nos caminhos de Deus. Nós estamos nos santificando para vivermos em harmonia com Deus. E o livro de Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então, irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês nesse momento é que nós devemos honrar pai e mãe, devemos também honrar aqueles que convivem com a gente, que estão dentro da mesma casa, porque senão nós não poderemos estar pregando adequadamente a palavra de Deus, porque nós estaremos falhando em alguns princípios que nos fazem ser abençoados e passar para as pessoas justamente aquilo que nós temos que ser: sal da terra e luz no mundo. Nós temos que ser exatamente o sal da terra e a luz do mundo. E dentro desse preceito, servirmos ao Deus Pai Todo-Poderoso e estarmos em comunhão com os nossos amigos, nossos semelhantes, para que sejamos abençoados. Honre seu pai e sua mãe. Olha que coisa maravilhosa, né? Um mandamento com promessa, que muita gente despreza os mandamentos. Os mandamentos são verdade. A Bíblia tem 3... Como comunicador, eu estou te falando, não como teólogo, 3 verdades. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus,
é verdade e os mandamentos são verdade. Então, eu fiquei muito emocionado, muito gostoso ouvir o nosso sargento Pedro Alberto falar da palavra. Para você que gostou dessas informações que nós dizemos, clique e olhe o quarto mandamento. Nós agradecemos e olha, por gentileza, compartilhe, se inscreva e agora, nesse momento especial, o sargento Pedro Alberto vai abençoar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Oremos, irmãos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és soberano, Tu és o Senhor de nossas vidas, é aquele que nos criou, aquele que nos tem fortalecido. Caminha conosco, Senhor, conduza-nos, Senhor, por terrenos tranquilos. Ajuda-nos a vencer as lutas, as dificuldades. Ouve, Senhor, a necessidade do Teu povo, Senhor, que clama por justiça. Faça justiça, Senhor, nessa terra, em nossos corações, em nossa vida, em nossos dias. Ensina-nos, Senhor, a honrar a Ti sobre todas as coisas, a honrarmos pai e mãe, a honrarmos as pessoas à nossas voltas, Senhor, para que também sejamos dignos de honra. Abençoa, Senhor, este povo, abençoa esta nação, abençoa cada um que está vendo esta mensagem e permaneça com eles, Senhor, ensinando e conduzindo por dias melhores, para honrar, glorificar e juntos exaltarmos o nome de Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém.